Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao tema de ontem, onde eu falava da dialética da guerra e da paz. Eu falava da tradição dialética. E na tradição dialética, que começou lá em Platão, existe sempre a perspectiva de que antagonismos reais dialoguem no sentido de buscar consensos. A dialética platônica foi colocada nessa perspectiva e a dialética hegeliana também. Só que a dialética hegeliana, dialética histórica, entende que a história é uma grande odisseia do absoluto, do espírito. E essa odisseia do absoluto, do espírito, comporta em si mesma toda contradição que, historicamente, evolui no sentido de buscar sínteses que depois são também contraditas, porém, todos os antagonismos fazem parte, na dialética hegeliana, de um mesmo fenômeno, de uma mesma fenomenologia do espírito. Aí, eu fiz uma comparação da dialética hegeliana com o capitalismo. Porque, segundo Derrida, Hegel propôs uma dialética tão universalista que, mesmo ao criticar Hegel, não poderíamos criticar Hegel por fora. Porque uma vez que a dialética de Hegel propõe que todos os antagonismos fazem parte de uma mesma fenomenologia do espírito ou do absoluto, para contradizermos ou para criticarmos Hegel, só seria possível uma crítica por dentro de Hegel, uma crítica por dentro daquilo que Hegel propôs. Porque se o absoluto comporta em si todas as contradições nele mesmo, então não haveria algo que viesse de fora do absoluto, algo que viesse de fora da fenomenologia do espírito. O capitalismo, na atualidade, ele alcançou uma dimensão tal, ele se tornou tão hegemônico, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, que o capitalismo não privilegia qualquer possibilidade de uma revolução que venha de fora. É como se o capitalismo fosse algo semelhante à fenomenologia do espírito proposta por Hegel, porém, uma fenomenologia do capital. É o capital, na sua velocidade e na sua ânsia de acumulação, que abarcou a tudo e a todos, mesmo naquilo que nós chamamos de esquerda, de socialismo, de comunismo, porque o capitalismo varreu Laos, Vietnã, China e Cuba, inclusive os países que têm como legalidade o Partido Único, o Partido Comunista. Aí eu faria a seguinte pergunta, alguém poderia fazer a seguinte pergunta: se o capitalismo se tornou tão hegemônico, qual seria o papel da esquerda? Qual seria o papel da esquerda diante do que eu falei, por exemplo, ontem, sobre a fenomenologia, a dialética da guerra e da paz? A guerra é um produto do capitalismo. E quando propomos a paz também dentro da máquina capitalista.
O jogo entre a guerra e a paz, esse jogo ele é tão complexo e, ao mesmo tempo que ele é complexo, as duas falas, nas suas muitas manifestações, elas são falas que atendem a interesses econômicos do próprio mercado financeiro, porque uma vez que a guerra é aventada, aqueles que trabalham na dinâmica da guerra, na logística da guerra, têm as suas ações valorizadas. Ao passo que, se a paz aparece, outros pacotes de valores econômicos também são negociados no mercado financeiro, ou seja, a guerra e a paz pertencem a uma mesma fenomenologia, a fenomenologia do capital. Diante disso, qual seria o papel então de nós, esquerda? De nós da esquerda? Porque Japiaçu, um pensador brasileiro, chegou a falar sobre o fim da história. Uma vez que o capitalismo se torna hegemônico, que a tradição dialética é solapada, há um aparente fim da história, uma vez que tudo estaria abarcado dentro da dinâmica capitalista, dentro das unidades de valor, ou seja, dentro da moeda. Vivemos em um capitalismo financeiro, onde a moeda, como unidade de valor, é o principal passivo e o principal ativo da acumulação do capital. Segundo o doutor Ladislau Dalbor, há empresas automobilísticas que há muitos anos não lucram mais com a venda de carros. Os ativos dessas empresas no mercado financeiro são suficientes para que o capital se valorize. E dentro da dialética da guerra e da paz, o capital acumula-se dentro da economia, dentro do capitalismo financeiro e do capitalismo de plataforma, como aliados de uma mesma fenomenologia, a fenomenologia do capital. Se estamos diante de uma fenomenologia do capital que abarca tanto a guerra e a paz, tanto a esquerda e a direita, tanto o suposto capitalismo como o suposto socialismo, como nós de esquerda vamos nos comportar diante disso? É uma pergunta. Porque um dos exemplos marcantes disso é o que hoje é o PT, que faz um trabalho de esquerda para mitigar os efeitos deletérios do capital. Aí nós temos uma pista importante, um papel da esquerda importante, que seria mitigar os efeitos deletérios do capital. É o que temos para hoje, diante de um mundo que, inclusive, se dobrou para a esquerda política depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da Guerra Fria. Antigamente, era chique se dizer de esquerda. Maluf se dizia social-democrata. Ninguém se dizia de direita, porque isso tinha muita relação com ditaduras militares do Cone Sul, tinha muita relação com o nazifascismo, então era chique se dizer comunista. De um tempo para cá, o neoliberalismo fez movimentos e fez com que o mundo desse uma guinada à direita. E apareceram várias pessoas se dizendo de direita, com aqueles discursos antigos de que tudo aquilo que não é de direita é comunismo. E apareceu vários doidos de pedra, como Olavo de Carvalho, chamando até a Globo de comunista. Surgiu o Bolsonaro, surgiu o Trump, surgiu o Le Pen na França, surgiu a Itália, fez movimentos importantes para o neoliberalismo, a Hungria com lideranças de extrema direita. Mas a pandemia chegou.
e mostrou que o Estado tem um papel importante, principalmente diante de crises aparentemente insolúveis. O que nos salvou no Brasil? O SUS? Aí a pandemia nos fez pensar melhor nisso. Então, a pandemia abre perspectivas importantes para expectativas social-democratas. Mas temos a fenomenologia do capital. Porque o capitalismo fez movimentos tão universais que a revolução de fora para dentro se torna quase impossível. Como, por exemplo, havia uma monarquia e uma revolução de fora para dentro chegou e colocou a república. Havia um capitalismo e o socialismo propunha uma revolução de fora para dentro em relação ao capitalismo. Havia, segundo Byung-Chul Han, até pouco tempo atrás, um comportamento imunológico no mundo. E esse comportamento imunológico entre capitalismo e comunismo, representado também no capitalismo e no comunismo, até o fim da Guerra Fria, ele se esgota. E hoje, aquilo que seria imunizável se torna o exótico. Porém, com o exótico eu convivo. E todos os exotismos possíveis também são incluídos dentro da máquina capitalista. Percebam que a própria figura de Che Guevara é uma figura utilizada, aquela foto emblemática de Che Guevara, que era contra o capitalismo, hoje estampa camisetas. Ou seja, a figura de Che Guevara também foi moída na máquina do capitalismo. Mas temos a possibilidade hoje, e é o que temos para hoje. O papel da esquerda é mitigar os efeitos deletérios do capital, principalmente no Brasil, onde uma elite econômica quer acumular em detrimento total dos mais carentes. A coisa é tão absurda que os caras não reconhecem nem que os avanços acontecidos agora no governo Lula é por causa da gestão do governo Lula. Os caras insistem em dizer que não, que é a Faria Lima, que é os juros altos. Os juros estão caindo e cadê a inflação? Nossa inflação é de custos e não de demanda, segundo pesquisas do próprio Banco Central. É curioso quando a gente vai em alguns países, né? A primeira vez que eu fui à Europa foi em 2012 e em 2022. A própria inflação é uma inflação diferente. Aqui você encontra produtos que na média, nesse tempo, duplicam, triplicam, quadriplicam de preço. Na Europa, curiosamente, nos serviços básicos de alimentação, principalmente, a inflação não tem esse efeito de dobrar, triplicar e quadruplicar. Por quê? Porque há uma infraestrutura no país. E a infraestrutura não permite a inflação de custos. E a nossa inflação de custos é que essa inflação que faz com que, com o tempo, as coisas dupliquem, tripliquem, quadripliquem. Por quê? Porque os nossos problemas, os nossos gargalos encarecem a produção. Se eu tenho uma carroça, eu preciso transportar garrafas de Belfor Roxo para Nova Iguaçu. Se a estrada for esburacada, quebram as garrafas. Eu vou precisar encarecer o serviço para compensar. Problema de infraestrutura. E quais são os nossos problemas de infraestruturas? Vários: estradas, problemas ferroviários, hidroviários. Por quê? Porque nós investimos demais em estradas. Mas existem infraestruturas que barateiam o custo, como se você tiver um esquema importante de ferrovias, de hidrovias.
Agora, se tudo se concentra nas estradas e as estradas não são bem conservadas, isso encarece a produção, encarece o nosso produto, o nosso serviço e realizamos inflações de custos. Estou dando esse exemplo para demonstrar que os caras, apesar do Lula do PT ter afirmado isso, né? Principalmente solicitando a baixa dos juros, dizendo que a nossa inflação não é de demanda, porque os caras diziam assim, vamos manter os juros altos, e os nossos juros ainda são os mais altos do mundo, para que as pessoas não comprem muito, porque se comprarem muito, a inflação sobe. Bom, os juros estão baixando, o consumo está subindo, e cadê a inflação? Não vem, porque a nossa inflação não é uma inflação de demanda, ela é uma inflação de custo. Mas encontramos um meio termo e eu acho que o PT está seguindo essa toada. Mitigar os efeitos deletérios do capital. Não haverá revolução de fora para dentro, a curto, a médio, a longo prazo. Mas podemos sim apostar na mitigação dos efeitos deletérios do capital. Ok, galera? Vocês são do coração.